Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigada pela introdução, Renos. É muito bom estar aqui para o nosso programa de hoje e agora vamos mergulhar profundamente em algo bem importante. Sim, com certeza. A economia global está enfrentando uma grande instabilidade e isso vem em grande parte do aumento das tensões comerciais e de uma maior incerteza política. Você pode detalhar um pouco mais sobre esse aumento das tensões comerciais? Tipo, o que exatamente isso significa para o crescimento global? Claro. Então, a economia global está realmente entrando em turbulência. As previsões indicam que essa agitação atual vai tirar quase meio ponto percentual da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que era esperada no início do ano. Então você quer dizer que vai cair para 2,3%? Tipo, isso é uma queda e tanto, não é? É verdade. Esse desempenho, aliás, é o mais fraco em 17 anos, se excluirmos recessões globais declaradas. E olhando para o ano de 2027, é esperado que o crescimento do PIB global tenha uma média de apenas 2,5% na década de 2020. Uau! Então é tipo o ritmo mais lento de qualquer década desde os anos 60, então? Mas o que está contribuindo para essa desaceleração? Bem, a taxa efetiva média de tarifas dos Estados Unidos, ela está, na verdade, em níveis que não víamos há quase um século, até o final de maio, e isso é um grande fator a se considerar. Além disso, as medidas de incerteza da política comercial global atingiram máximas históricas nos últimos meses. Ou seja, muita incerteza, muitas barreiras comerciais, mas existe algum lado positivo? Tipo, o que acontece se essas disputas comerciais forem resolvidas? Sim, com certeza. Nossa análise sugere que se as disputas comerciais de hoje fossem resolvidas com acordos que reduzissem as tarifas pela metade em relação aos níveis do final de maio de 2025, o crescimento global poderia ser mais forte em cerca de 0,2 ponto percentual em média ao longo de 2025 e 2026. Isso é bem interessante. E falando em tarifas, e sobre as economias em desenvolvimento, eles têm o mesmo tipo de situação tarifária? Não, não é bem a mesma coisa. A maioria das economias em desenvolvimento hoje em dia tende a ter tarifas muito mais altas do que as economias de alta renda. E se pudéssemos converter esses acordos comerciais preferenciais em acordos comerciais profundos, que abrangem políticas regulatórias transfronteiriças, isso também poderia impulsionar o crescimento do PIB. Então, reduzir os custos comerciais parece uma grande vitória. Houve algum precedente histórico para esse tipo de impacto positivo de reduções comerciais? Sim, na verdade, as reduções de custos comerciais entre 1995 e 2020, incluindo aquelas relacionadas aos compromissos de adesão à Organização Mundial do Comércio, impulsionaram o PIB real global em quase 7% nesse período. E para os países de baixa renda, isso levou a um crescimento de mais de 30%. Fascinante! Então, o comércio é obviamente uma grande parte do quebra-cabeça. Mas eu sei que a saúde fiscal também é uma preocupação. Qual é a situação aí? Sim, passando para a ordem fiscal, está bem claro que uma sucessão de choques econômicos nos anos 2020 tem sobrecarregado as finanças governamentais em muitas economias em desenvolvimento. Os déficits fiscais nessas economias tiveram uma média de quase 6% nos anos 2020, que é o nível mais alto deste século. E isso significa dívida, certo? Ouvi dizer que os custos de juros são uma grande parte disso. São sim. Só os custos de juros respondem por cerca de um terço desses déficits. E em países de baixa renda, o aperto orçamentário foi intensificado por uma queda na ajuda externa, que geralmente financia uma parcela significativa de necessidades como saúde. Então, se a ajuda externa está caindo e a dívida está aumentando, muitos desses países de baixa renda estão em apuros. Infelizmente, sim.
Mais da metade dos países de baixa renda estão agora em situação de endividamento crítico ou com alto risco de ficarem. E isso não ajuda ao fato de que as economias em desenvolvimento arrecadam muito menos em receitas do que as economias de alta renda, cerca de 25% do PIB, em comparação com quase 40% das economias mais ricas. Então, pode-se dizer que os déficits fiscais ainda estão acima das médias pré-pandemia e os níveis de dívida continuam a subir. Eu ouço dizer que os pagamentos de juros devem permanecer elevados em todos os LDCs, permanecendo acima de 10% das receitas fiscais até 2027. Exatamente. Por isso, os formuladores de políticas nacionais precisam fortalecer as posições fiscais, aumentando as receitas domésticas adicionais e priorizando os gastos. Isso significa ampliar a base tributária, fortalecer a administração fiscal e melhorar a arrecadação para reduzir a evasão de impostos e a transferência de lucros. E quanto aos subsídios, eles também fazem parte do cenário fiscal? Sim, eles fazem. Ganhos significativos também podem ser obtidos ao estreitar o foco dos caros subsídios a alimentos e combustíveis, direcionando-os, em vez disso, para as famílias de baixa renda. Isso sim poderia fazer uma grande diferença. Faz sentido. Agora vamos falar sobre empregos, porque eu sei que esse é o outro grande desafio. O que está acontecendo com a criação de empregos globalmente? Bem, uma mudança demográfica histórica está em andamento globalmente, e ela está intensificando a necessidade de empregos em muitos dos países mais pobres. Por exemplo, a população em idade ativa da África subsaariana está prevista para quase dobrar até 2050. Uau! Quase dobrar até 2050. Isso é mais de 600 milhões de pessoas, certo? Isso mesmo, mais de 600 milhões. E a população em idade ativa do sul da Ásia deve se expandir em quase 300 milhões no mesmo período, enquanto a do Oriente Médio e Norte da África crescerá em mais de 100 milhões no mesmo período. Então o desafio dos empregos é particularmente grande em algum lugar. Sim, o desafio é particularmente grande na África subsaariana, que responde por 2/3 da população mundial vivendo em extrema pobreza. Em quase todos os países da África subsaariana, o crescimento médio anual esperado na população em idade ativa entre 2025 e 2030 deve exceder o crescimento médio anual de empregos visto entre 2010 e 2019. Ou seja, o ritmo de criação de empregos não está acompanhando então. Não está. O ritmo de crescimento da renda per capita nas economias de mercado emergentes e em desenvolvimento, ou MDS, projetado em 2,9% para 2025 e 2027, está em cerca de 1,1 ponto percentual abaixo da média de 2000 e 2019. E isso é simplesmente insuficiente para impulsionar a criação de empregos e reduzir a pobreza extrema. E eu ouvi dizer que se você excluir a China e a Índia desses números de MDS, esse ritmo é ainda mais lento? É verdade. Excluindo a China e a Índia, esse ritmo é ainda mais lento. Fica em 1,8% ao longo de 2025 e 2027. Então, as reformas estruturais são essenciais para melhorar a qualidade institucional, estimular o crescimento do investimento privado, desenvolver o capital humano e também melhorar o funcionamento do mercado de trabalho. E que tipo de políticas específicas são necessárias para lidar com tudo isso? As políticas devem incluir o incentivo à requalificação dos trabalhadores, facilitando o acesso ao financiamento, promovendo mercados de trabalho que melhor correspondam trabalhadores e empregadores. E também precisamos reduzir as barreiras para as empresas expandirem e se formalizarem. E para os países afetados por conflitos, o que seria fundamental para eles? Para esses países afetados por conflitos, alcançar paz e estabilidade duradouras é fundamental para elevar o emprego, o capital humano e os níveis de renda. É realmente algo essencial. Entendi. Bem, tem muita coisa para abordar, mas está claro que o comércio, a saúde fiscal e a criação de empregos são desafios globais verdadeiramente interconectados. Obrigada por essa visão geral tão perspicaz para o nosso programa. Agora, de volta para você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu?
E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.